Oi, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar aqui sobre o alinhamento que o operador, que o espiritualista, aquele que entra em contato com as esferas espirituais, busca obter para ter esse relacionamento e para ter as suas manifestações desejadas. A gente vê na literatura, né, que independente da corrente filosófica, independente da visão cosmogônica, sempre existe ali um ato ritualístico que é feito antes de um ritual de maior porte, né, uma operação maior, e esse ritual que é feito antecedendo, geralmente antecede e termina, é o que é chamado de banimento. O banimento, né, à primeira vista, a gente entende que é algo que tem o intuito de trazer à nossa esfera uma força que seja capaz de nos defender de energias negativas, né? De possíveis ataques de energias que sejam hostis. Mas o banimento, na verdade, ele se constitui numa força que busca trazer um alinhamento com uma força maior, né? A força maior com a qual o operador está buscando essa conexão. Então, quando a gente pega, por exemplo, na literatura, a gente vai ver, por exemplo, no grande livro da bruxaria, né, de Scott Cunningham, tem ali um ritual de banimento que abre e fecha o ritual. Tem um ritual de banimento, por exemplo, quando você pega o livro do Edred Thorson, né, o Futhark, tem um livretinho pequenininho ali que traz toda uma receita de bolo ali de como que você faz um ritual com um círculo de runas. Então tem também o ritual de banimento antes e depois. Então o banimento, e é tudo parecido com aquele banimento da magia salomônica, banimento do RMP, né, que é propagado aí pela Ordem Hermética da Aurora Dourada e seus derivados, né, depois de sua dissolução, e é tudo muito parecido. O interessante é que o RMP, ele tem ali um centro teúrgico, né, parece que é aquela magia dos povos da antiguidade ali, de origem greco-egípcia, né, que entravam em contato com esferas espirituais, né, onde se desejava, né, ter um contato com esferas positivas, né, que era através da magia, mas também existia a goeteia, né, que era a magia que lidava com forças espirituais mais inferiores, como espíritos dos mortos, né, forças mais abissais e coisas do tipo. Então, popularizou-se na Idade Média a goetia, né, que tem essa relação com essa magia greco-egípcia. No entretanto, ali na Goetia, nos textos da Idade Média, a gente vê que houve uma inserção, né, um sincretismo de algo que vem da cultura judaica, da tradição judaica, né? Então a tradição judaica, ela não fala que ela pratica magia, porque o cânone sagrado judaico proíbe a prática de magia. Mas quando fala, né, de termos ali de proibição, refere-se a tudo aquilo que lida com a espiritualidade em desconexão com essa força maior que na cosmogonia judaica é o Deus criador do universo, né, que é Hashem. Hashem, literalmente, em hebraico, é a transliteração de o nome. É o nome que é sobre todo nome. Não se pronuncia o nome de Deus em vão, é um dos mandamentos, então eles, para não ficar pronunciando o nome de Deus em vão a todo momento, quando se está conversando, quando se está ensinando, então pronunciam Hashem, é o nome. Houve esse sincretismo, então, dessa tradição judaica, né, ali dentro do sistema salomônico, que é aquilo que a gente vê ali na clavícula de Salomão, textos traduzidos pelo Samuel Liddell MacGregor Matters, né, lá da ordem hermética da Aurora Dourada. Ele pega aqueles textos, ele faz uma filtragem, ele separa aquilo que ele considera que é essa magia proibida no cânone sagrado judaico, que seria essa magia que lida com forças densas. Então ele separa isso e ele deixa ali aquilo que ele considera que seja o que está mais alinhado com a base cabalística, que segundo ele é o alicerce do sistema. Aí ele diz isso na introdução do livro. Tal. Então, quando a gente observa as conjurações, né, porque é feito ali todo um processo de ascetismo, onde o operador ele se torna um teurgo, né, ele pega essa ciência da teurgia que vem do platonismo e que tem ali uma relação muito próxima, né, com a Cabala judaica, né, eu acredito que o platonismo conseguiu desenvolver uma forma verbal ali para explicar esse processo, né, de uma forma bem interessante, mais próxima daquilo que o homem ocidental consegue entender.
Então é bem interessante isso. Então a gente vê que essa inserção foi colocada ali para buscar fazer esse alinhamento do ser humano com o Deus Criador do Universo dentro da visão cosmogônica da tradição judaica. E é interessante notar que o ritual de banimento que a Ordem da Aurora Dourada trouxe, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, é um banimento que traz ali nomes divinos, né, nomes do Criador em hebraico, e tem ali também uma oração judaica que busca fazer um alinhamento de forças elementais, né, aspectos elementais do ser humano, para que ele esteja então condicionado a lidar, a entrar em contato com essas forças espirituais, sendo que tudo aquilo que está ao derredor do ser humano, né, é de natureza densa. O ser humano habita em um mundo onde o denso está em seu ápice. Então toda a energia mais sutil que está no entorno em grande maioria é a energia densa, né, que está aqui conectada com esse plano. E eu digo isso porque nos conjuros observa que mesmo com todo o ascetismo que o operador adota, né, nos momentos ali, nos dias que antecedem o ritual, até o momento que antecede o ritual, ele ainda assim, quando ele faz a evocação de chamar os espíritos para atendê-lo, esses espíritos que se apresentam são espíritos aéreos, são espíritos que se apresentam com uma característica de hostilidade, uma natureza, né, de agressividade, buscam tentar assustá-lo, então são forças que podem até mesmo feri-lo. Pelo menos assim, conforme as advertências que o texto próprio traz, né? Então, esse alinhamento é algo necessário para que o operador não se veja subjugado por essas forças quando ele faz essa evocação, esse chamado, né? Entretanto, eu vejo que há algo interessante dentro da visão tradicional ortodoxa, né, judaica, é que não se busca lidar com as forças diretamente, não se busca entrar em contato com elas diretamente. A ideia que se faz é de que o indivíduo esteja sempre alinhado com o Deus Criador, né? Então, você pega lá no Sidur, você vai ver que todas as preces, todas as orações se dirigem somente a Deus. Conforme o cânone também apresenta, né? Porque muitos dos textos são tirados dele. Então, muitos segredos cabalísticos que estão contidos no cânone sagrado judaico estão ali inseridos também dentro do Sidur, né? E é interessante que todo o Sidur busca colocar aquele que está ali fazendo aquelas orações nessa condição de alinhamento espiritual com o Criador. Que alinhamento seria esse? O Deus Criador é citado como um Deus de extrema santidade, é o santo dos santos, de uma pureza que é indescritível. Então, por mais que se busque traduzir em palavras, é impossível expressar, né, a essência dessa natureza em sua plenitude. Mas o texto traz ali todo um antropomorfismo para tentar nos trazer a compreensão dessa santidade, dessa pureza que é essa essência divina que deu origem à criação, né, que deu origem ao ser humano e que dentro da tradição, né, luriânica principalmente, que traduz isso, né, como um ato de trazer o homem na criação como um ser que é colocado diante do Criador, né, para ser também um ser que vai trabalhar na correção desse mundo imperfeito, né? Esse mundo que foi criado à imagem de algo que existe no plano superior, mas é um mundo imperfeito, né? Por isso existe tantas energias aqui que promovem sofrimento, que promovem caos. O ser humano tem a liberdade de lidar com essas energias, o ser humano tem a liberdade de atuar conforme aquilo que ele entende que é a energia que ele quer se conectar, né? Então ele não tem ali uma proibição de lidar com elas. O povo, né, hebreu tem assim as suas proibições porque eles são parte de um pacto que Deus fez com Abraão. Então eles que são parte desse pacto têm na Torá um contrato. Então, com esse contrato, eles são proibidos de lidar com certas energias, né? O negócio deles ali é lidar com Deus Criador. Então, eles têm que manter essa conexão o tempo todo. Então, o ser humano que não está ali inserido dentro desse contrato, né, os povos que não fazem parte desse contrato, sempre mantiveram um relacionamento com essas forças espirituais, né, que estão aqui no nosso entorno, né, no entorno dessa existência. E o alinhamento que eu vejo que é muito interessante que está ali naquela oração hebraica inserida dentro do RMP, né, que eu já mencionei aqui várias vezes, já trouxe ali no meu livro também,
é aquela oração onde se faz então a evocação da autoridade do nome que é sobre todo nome, que é a oração Beshem Hashem, né, que é em nome de Deus. Então evoca-se através da expressão angelical Michael à direita, a expressão Gabriel à esquerda, Rafael atrás e à frente Oriel, né? Então seria ali a misericórdia divina representando o Hesed, o rigor e a força, o poder divino representando Gevurah, e atrás representando Rafael, a cura divina, a cura de Deus, e à frente a luz de Deus, Oriel. E tudo isso leva à ideia de que o ser humano busca nesse alinhamento um equilíbrio, né, de características elementais que ele traz em sua estrutura, que é a capacidade de exercer atos de bondade, atos de amor, né, e a capacidade de também aplicar força, aplicar algo no sentido de praticar a justiça, né? Se essas forças estão em desequilíbrio, elas não vão atuar muito bem, né? E podem colocá-lo num ponto de vulnerabilidade em relação a essas energias que estão no entorno, né? Então a força de Deus que cura é a força que vai atuar nesse equilíbrio, enquanto que a força que ilumina, que está diante dele, é a força que vai dar a ele uma visão, uma intuição de atuar de uma forma coerente com esse aspecto dessa essência divina que é de santidade, né, para estar ali correspondente a essa imagem e semelhança que ele foi criado, né, porque trazemos em nossa dualidade esse aspecto dual, né, de luz e sombra. Então esses elementos atuam sobre esses dois aspectos. E termina a oração, né, evocando ali a presença divina, né, evocando aquilo que é conhecido, chamado na tradição de Shefá, que é aquela luz, aquele influxo de luz, né, que é retratado metaforicamente como influxo de luz, que vem sobre ele ali como se ele fosse um vaso receptor, né. E como a gente tem luz e sombras, a gente tem ali a tendência de apresentar rachaduras, através das quais essa luz que preenche esse ser pode vazar. E quando essa luz vaza, dá espaço então para que as sombras externas possam entrar. Essas sombras externas, quando elas entram, elas contaminam o interior do ser. E aos poucos o indivíduo vai se contaminando cada vez mais como uma enfermidade. Por isso que busca-se essa cura divina, que é Rafael, para que através da intuição ele seja guiado, né, para agir de uma forma coerente com essa força divina, né, com essa essência. Então, o banimento eu vejo como algo muito interessante, e uma coisa que eu sempre me questionei foi com relação a certas vertentes onde o operador faz contato com certas energias, ele evoca certos nomes, né? E eu ficava ali tentando entender com o que exatamente ele vai se conectar, né? A grande dúvida é, será que vai ser mesmo aquela energia que ele está chamando que vai vir? Nem sempre, porque Tritêmios, na sua obra, fala que a forma mais eficaz de entrar em contato com uma força espiritual com a qual o operador deseja contato é evocá-la pelo nome, né? Entretanto, ele alerta que nem sempre isso é possível. Mesmo que ele evoque pelo nome, pode ser que essa força não venha atendê-lo, pode ser que outra se apresente no lugar e tente enganá-lo. E por isso ele apresenta ali umas perguntas, né, que o operador deve fazer para tentar descobrir a real natureza dessa força que se apresenta. Então, eu sempre via com muita desconfiança, né, o evocar de forças fora desse sistema que busca esse alinhamento com a energia divina. Porque a energia divina é retratada como uma força que está acima de todas as coisas, ao qual tudo está sujeito. Seja luz, seja sombra, tudo está sujeito a essa força divina. Porque essa força divina é o infinito, tudo está contido nela. Então, tudo vem dela, né? Mas lidar com certas forças sem esse alinhamento vai fazer com que o indivíduo acabe sendo contaminado, seja influenciado por essa força, e provavelmente ele não vai chegar ao resultado que ele deseja, né? Às vezes até pode conseguir esse resultado que ele pensa que é aquilo ali que vai dar a ele aquela plenitude, né? Aquilo que ele entende que é uma felicidade, uma conquista, mas aos poucos aquilo pode vir contaminando o seu ser e pode vir transformando o seu ser, e num futuro, né, talvez próximo, talvez não tão próximo,
as coisas podem mudar de uma forma desagradável. Então a ideia é que esse alinhamento seja de acordo com aquilo que é proposto no Sidur, né? E essa proposição do Sidur que foi parar ali dentro da clavícula de Salomão, dentro daquele filtro cristão da Idade Média que compilou esses textos. Então o filtro dos autores, né, é que vai dar ali o andamento para que o operador possa seguir, né, o curso daquilo que ele pretende de uma forma segura. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.